noite, pessoal do canal Vida Manter Raiz. Hoje eu estou aqui na ilha de Colares, como eu falei para vocês, e estou conversando com um morador local, o seu Ademir, que inclusive eu vou contar um pouco sobre a experiência que ele já esteve aqui. Ele vai contar, na verdade, pessoalmente, e a gente vai falar um pouco sobre o que ocorreu naquela década de 70 e o que ele ficou sabendo com a história que foi passada até o dia de hoje. A gente sabe que ocorreram vários casos onde realmente houveram documentações, e houve uma médica aqui no município que tomou nota e tomou conta dessas pessoas que passaram pela situação. Então, senhor Ademir, você lembra que elas realmente eram diversos casos, né? Diversos casos, mas a história sempre era a mesma, não tinha modificação, cada um contando história diferente, era tudo igual. Acontecia muito isso aí pela noite, não era de dia. 7, 8 horas da noite já começava a acontecer, entendeu? Entendi. E tinha uma luz que vinha, né? Que devia ser de uma nave, parava em cima da residência das pessoas e vinha um flare, uma luz que chegava até a pessoa e tirava o sangue, sugava o sangue. E após acontecer isso, a pessoa se sentia mal e ia para o hospital, ia para o posto de saúde. E essa luz, ela era em termos de triângulo, eram triângulozinhos, eram 3 furos que ficavam na pessoa. E depois, com pouco tempo, ela sarava, né, aquilo. Mas ficava a marca definitiva. Os furos ficavam, e a pessoa ficava fraca na hora de tirava o sangue, a pessoa ficava fraca. Aí depois de alguns minutos, ele sumiu. E a gente sabe que a maioria dessas pessoas sobreviveu, né? Teve casos de uma pessoa que, se não me engano, pela reportagem da época lá, veio a óbito. Mas a maior parte ficaram vivos e ainda temos vivos ainda. Aqui hoje na ilha, né? Tem uma professora que mora no Ariri, e precisa receber o nome dela, e tem o tenente que é conhecido, que mora aqui dentro da cidade de Colares. O senhor já teve a oportunidade de conversar com ele? Já conversei com o tenente, e foi a mesma história dele também. E ela demonstra um susto, um medo? O que aconteceu? O que ela sentiu? O que você acha que ela sentiu? Olha, assim que houve esse ataque praticamente em muitas pessoas, aí vieram o pessoal da Aeronáutica, Exército e Marinha, eles vieram para cá para fiscalizar, para ver o que estava acontecendo e fazer relatórios, né, para as Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei um pouco aí sobre o assunto, na época era capitão ainda, inclusive. Que era Holanda. Isso, capitão Irajê Holanda. Era um capitão. Quando ele veio falecer, depois ele já virou coronel. Isso foi na época já dos anos 90. Ele foi responsável pela Operação Prato. Essa operação que veio para estudar esse problema ufológico que aconteceu aqui em Colares. Mas ele foi real porque as pessoas que se sentiram mal, todos iam para o posto de saúde lá em Colares. Existe toda a documentação médica. Toda a documentação médica e a doutora que atendia, né, cuidava e depois contava o que aconteceu. E quando a pessoa chegava, o doente chegava no posto de saúde, ele era feito uma espécie de uma cariação. Ele tinha uma triagem, né? Uma triagem. O Holanda, o Coronel Holanda, ele procurava saber quantas pessoas estavam no local, entendeu? Quantas pessoas viram o que aconteceu. Então é real mesmo, entendeu? Isso é real, e até hoje, no dia de hoje, nós ainda vimos muitas luzes ainda passar por cima da cabeça da gente. Continua, à noite, os avistamentos. O avistamento continua. Sempre à noite. A gente está falando de 2022, né? Está falando de 2022, novembro de 2022. E o que a gente está falando da Operação Prato ocorreu em 77.
Então, de 77 até hoje, você está me dizendo que ainda existe avistamento aqui na região. Isso. E a população, a gente percebe que é uma população, na grande maioria, que sobrevive da pesca, né? É uma pessoa que conhece, é um pessoal que sabe o que eles estão falando. Então, quando eles disseram que eles estavam vendo luzes, eles sabiam identificar naquela época se era um avião ou se era alguma coisa diferente. Exatamente. Então, quando eles disseram que era uma coisa esquisita, que realmente sugava a energia, deixava eles fracos, inclusive, como você falou, que eles caíam e muitas das vezes desmaiavam, né? Desmaiavam fracos, a gente sabe que... E eram levados para o posto de saúde para tomar soro, para se restabelecer. Aí era feito um tratamento curto, mas era. Mas comenta-se também, né, que eles não vinham para matar as pessoas, eles vinham apenas para sugar o sangue. E por isso que chamava de chupa-chupa. E foram muitas pessoas que se mudaram também com medo. O pessoal se reunia à noite, a população de Colares se reunia, fazia barulho, entendeu? Para tentar afugentar, né? Para tentar afugentar. Então, na verdade, foi, de certa forma, foi um terror na cidade, né? Terror na cidade. Muita gente se mudou nessa época com medo. E a cidade, ela é uma cidade, nós chamamos que é uma cidade encantada, porque acontece muita coisa aqui diferente. Olha, teve uma baleia de 12 metros que parou aqui, nessa praia. Como é o nome da praia aqui? São Rizal. São Rizal, mas tem outro nome, né? Praia do Rio Novo. A Praia do Rio Novo, onde nós estamos, o nome é Praia do Rio Novo e outros chamam Praia de São Rizal. E teve uma baleia que encalhou aqui, tinha 10 a 12 metros, era muito grande. E depois de um certo tempo, teve uma baleia menor, inclusive diferente da grande, que também ficou perto do farol aqui na frente, e ela encalhou também. Certo. Entendeu? Então, a ilha tem muitas histórias. Vou tentar explicar rapidinho aqui, pessoal, é o seguinte, porque para vocês que não conhecem, vou tentar mostrar aqui, se eu não conseguir, vou colocar num quadro melhor. A ilha de Colares, ela é banhada, aqui, como vocês podem ver aqui, ó, tá bem pequena, ela é banhada por água salgada, pelo mar, né? Você pode ver que o Atlântico banha ela e ela também é banhada por rios. Então a ocorrência de um animal de grande porte, uma baleia realmente, ela não é que seja impossível, mas é difícil que ocorra da forma que ocorreu na época aqui, né? Então houve 2 casos desse aí. Realmente a cidade ela tem uma energia diferente. Aqui eu estava conversando hoje, eu cheguei hoje, quem não viu, acompanha lá as histórias, eu venho mostrando a minha viagem inteira para cá. Cheguei hoje às 15 horas, estou aqui com o seu Ademir e a gente está conversando a respeito do assunto. Tomei um banho no igarapé da cidade que chama São Rizal. Acredito que pela coloração da água, que é semelhante à Coca-Cola. E o que eu disse até ali para minha esposa, para minha família, eu falei que é diferente a sensação que você sente ali, é como se realmente eu peguei uma estrada ali dirigindo desde as 5 horas da manhã. Cheguei às 15 horas aqui, tô inteirão. Depois do banho que a gente adentra aquela água ali, é diferente, é um astral diferente, é uma energia diferente. Você sente uma energia totalmente diferente. Você passa 3 dias ou 2 dias em Colares e recupera como se tivesse uns 2 meses ou 3 meses de trabalho. Você sai leve, você sai mais disposto para trabalhar. Realmente aqui Colares tem uma energia positiva. E vem pessoas de longe para se energizar aqui na praia. A cidade recebe muito turista, né? E tem as aparições também, que de vez em quando se localiza, são tesouros de moedas, que já tem umas 3 vezes que já tem ocorrido isso, né? São moedas do início do nosso século, são as primeiras moedas criadas, era portuguesa ainda, entendeu? E o símbolo era português, mas essas moedas têm um valor muito grande. Fazendo adendo aqui, só um minutinho, uma licença. Inclusive, o senhor Ademir me mostrou uma moeda dessas, né? Então, isso aí não é segredo, apareceu no jornal, tem documentação, tem fatos jornalísticos a respeito do assunto.
da população tem encontrado aqui uma grande quantidade de moeda antiga. 3 mil moedas. 3 mil moedas. 3 mil moedas. Eu vou conversar com o seu Ademir aqui para ver se a gente consegue mostrar. Vou mostrar para vocês a mesma moeda que ele mostrou. Voltamos aqui. E aproveitando aí, pessoal, se estiver gostando do conteúdo, dá uma força para esse canal aí, se inscreve no canal, compartilha aí. Eu sei que tem muita gente que interessa muito esse assunto. Ufologia não é de hoje, tem muita gente que realmente estuda e é um assunto sério. Então, inscreva-se no canal e divulgue para outros amigos aí. Essa aqui, ó, é a moeda aqui, que ele tem aqui um exemplar, uma unidade, tá? Igual a essa aqui, você consegue colocar bem perto, Aí. tá? Eu vou tirar uma foto depois e vou colocar também para vocês verem com mais detalhes. Igual a essa moeda aqui, Foi achado 3 mil moedas. foram achadas 3 mil moedas e foram carregadas em um carrinho de mão, né? Eu vi carrinho de mão cheio. E essas moedas aqui, a história delas é bem curiosa. Como foi que aconteceu, quem encontrou e aonde foi. O Sr. Ademir vai dar um pouco dessa informação pra gente. Conte pra gente, Sr. Ademir, por gentileza. Bem, o comentário realmente é interessante. Um morador de Colares conhecia uma pessoa de Belém que tinha o detector de metal. E veio em sonho para ele que em determinado lugar tinha um tesouro. E ele veio pesquisar a praia e pesquisou e chegou até as moedas. Entendeu? E no dia seguinte, eles foram cavar os lugares que ele tinha marcado e localizou as moedas. Só é que ele tirou na frente da população, todo mundo estava presente. E o comentário que ele oferecia as moedas, o pessoal dizia que não tinha valor. E eles levaram, a dona do terreno também acompanhou, ofereceram para ela, ela não quis. Depois disso, a prefeitura tomou conhecimento, a prefeitura de Colares, que colocou policiamento e recuperaram as moedas. Isso aí, 2020, 21 ou 22? 2021, né? Hoje, recuperaram as moedas? Olha, o comentário é que recuperaram as moedas. Entendi. Porque não sei onde é que elas ficaram, mas foi recuperado. Ah, então não está disponível para a população, não está em museu. Não tá. E a questão da venda que ele tentou fazer pela internet, teve isso? Ele, quando ele levou as moedas daqui, ele anunciou na internet. Aí todo mundo tomou conhecimento. Isso aí foi até para o Jornal Nacional, isso aí foi publicado no Brasil todo. Mas são coisas que acontecem em Colares. Colares realmente elas são cheias de histórias verdadeiras, coisas interessantes. Como é que o senhor se sente? O senhor tem algum sentimento de morar num local assim tão especial, tão particular, que a gente sabe que vê gente de todo lugar? Colares eu acho que é o centro ufológico brasileiro mais bem documentado da história. A gente sabe que o que aconteceu aqui não aconteceu em outro lugar. Não aconteceu em outro lugar. E não foi documentado da forma como foi aqui. Aqui a Força Aérea Brasileira documentou a maior parte da história do que ocorreu. Está disponível para a população. Tem uma parte que não está. Realmente tem uma parte de documentos que o coronel falou que haviam vídeos, foram gravados vídeos daqueles, quando eles acamparam na praia, eles fizeram um avistamento onde eles realmente observaram que tinha uma nave, eles viram uma nave na frente deles, no formato de uma bola de futebol americano, e quando eles conseguiram fazer o contato, ele percebeu que ele informou para os superiores dele lá em Brasília e foi suspensa a operação e que ele retirasse os homens da praia, de imediato. É verdade, isso aí. Os jornais da época não falaram tudo isso. Nós tínhamos jornais da época que vieram repórter para cá, entendeu? E foi verdadeiro, uma história verdadeira. Colares é interessante em tudo. Eu trabalhei 40 anos em Belém e faltava poucos meses para me aposentar e resolvi vir para cá. E acabei ficando aqui. Eu já estou morando em Colares 13 anos. Aí eu estou vindo para cá há uns 40 anos. Onde na cidade não existia nada, nem luz. A luz era funcionava como um popozinho, meia-noite acabava a luz. Era diesel. E aí eu vim acompanhando.
o desenvolvimento de colagem. Entendeu? Mas é uma cidade pacata, o índice de criminalidade é muito baixo, é uma cidade boa de viver. Ela tem uma qualidade de vida excelente. A qualidade de vida aqui é muito boa, muito peixe, camarão e diversos tipos de peixe. Uma alimentação aqui saudável. Saudável. Nossa respiração aqui, ela é um ar puro que a gente recebe. E por isso você demora mais para envelhecer. Certinho isso ali. Edmilson, tem mais alguma coisa para contar para a gente que seria realmente interessante que outras pessoas viessem a conhecer sobre essa maravilhosa ilha de Colares, ou realmente o assunto já foi totalmente esgotado, todo mundo já falou o que tinha para falar? Não, eu acho que Colares, tudo que ocorreu aqui, falta uma maior divulgação, falta um trabalho maior do turismo, o governo se empenhar, criar realmente a história de Colares completa, que vai servir isso aí para os estudantes futuros e para ter o conhecimento maior de Colares, a cidade de Colares, desde quando ela começou a ser povoada. O pessoal comenta e se fala que Colares é uma ilha encantada, acontece muita coisa interessante. Mas venham conhecer Colares. Se você quiser recuperar o cansaço, em 3 dias você recupera 3 meses. E quanto ao fenômeno chupa-chupa, para aqueles que ainda acreditam que realmente pode ter sido um delírio coletivo ou qualquer coisa desse sentido, o que o senhor diria? O senhor que presenciou bastante dessa história. Eu conheço pessoas vivas naquela época que foram sugadas. E ele fala que foi abduzida, foram sugadas, e que estão vivos ainda. O que ficou foi a marca da queimadura, quando foi retirado o sangue da pessoa. São 3 marcas em forma de X, de triângulo. Senhor Edmilson, eu tenho a agradecer, tá? Agradeço demais. Eu vou continuar com esse trabalho, vou ficar mais uns dias aqui. Vou ficar mais uns dias aqui na ilha, vou dar uma volta, tenho mais coisas para ver, ainda falta ver alguns pontos. Me deu uma grande orientação de que eu posso estar olhando ainda para mostrar. E vou tentar finalizar esse pequeno documentário aqui de uma forma não feita antes, vivenciando realmente os fatos, porque é muito o pouco que a gente tem realmente sobre a ilha. A gente vê sobre pessoas que nunca vieram, alguns poucos botaram os pés algumas vezes aqui, mas realmente não viveram a ilha. Então eu quero passar esses dias aqui, tentar entender mais um pouco dessas coisas e levar para quem não conhece um pouco mais sobre... As pessoas que estão vivas, delas mora bem aqui no centro da cidade. Se chama, é a apelidade de tenente. Ele é vivo, você pode ir lá para conversar com ele. E a professora que mora no Ariri, eu não sei te dizer a situação dela. Entendi. Como é que ela está? Se ela está boa, está viva. Que eu estive na casa dela também. Entendi. Levando o repórter lá para conversar com ela. Entendi. E ela vai contar o que nós estamos falando aqui. Foi verdadeiro, ela foi sugada. Entendi. E depois disso ficaram com medo, o pessoal ficava com medo. Hoje ainda tem aparições das luzes em Colares, aparece constantemente. O senhor mesmo já... Eu mesmo já presenciei as luzes. O que o senhor sentiu? A gente sente que tem um objeto voador diferente, que anda de um lado para o outro com muita velocidade, e que nós, ao vermos, achamos que ela é de escondimento. Um disco mesmo. Seria algo positivo ou algo negativo para a ilha? Não, eu não acredito que seja negativo, porque desde o início eles não vieram para matar ninguém. Eles vieram só para estudar
Ele que eu fui para estudar. A gente Já o ser humano. já ouviu bastante gente falar sobre experimento genético, de repente. Né? Mas eles não vieram para matar, não. Até porque se viessem... Ainda não vieram. Tá certo. Interessante. Mas está ocorrendo isso o mundo todinho agora. Tá aumentando, né? A questão dos avistamentos no mundo inteiro, a gente tá vendo isso aí realmente. Avistamento no mundo todo. Se lhe assusta? Não. Eu não tenho medo, não. Mas estamos aqui para contar a história de Colares. Certinho. É com muita alegria, com muita felicidade que a gente encerra esse bate-papo. Se você continuou até o final do vídeo, se inscreveu nesse canal, deixa um comentário para mim se valeu a pena ou não essa conversa, se foi esclarecedor para você, se é o que você imaginava, se o fenômeno OVNI ou fenômeno ufológico de Colares era conhecido seu ou não. Eu encontro você no próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue falar com o tenente e finalizar com a professora. Com a professora do Ariri. Que ela tem mais coisas para contar. Exatamente. Um abraço a todos. Toda honra, toda glória é do Criador. Obrigadão, senhor. Boa noite.